muito bem-vindos ao nosso Simonelli Talks. Esse é um podcast com muito conteúdo sobre direito médico, mas de forma leve, direta e sincera. Eu sou Oswaldo Simonelli, especialista em direito médico, e nesse podcast a gente sempre traz aqui um assunto novo, atual, interessante, desse que, sem dúvida alguma, é o ramo mais interessante e apaixonante do direito. Estou aqui, ao meu lado, Camila Simonelli, né? Somos o casal Simonelli aqui no Simonelli Talks. E hoje não estamos só. Vocês estão percebendo que a gente estamos os dois do lado de cada mesa, né? É bom também ficar pertinho. Não é? Porque hoje nós temos uma convidada aqui especialíssima que veio do exterior para falar. Ela veio direto do Espírito Santo para falar com a gente aqui. Seja muito bem-vinda, Carla Fregona. Ah, obrigada. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Acho que não pode ficar batendo aqui no microfone, né? Muito obrigada pelo convite. Adorei aqui, o seu Simonelli Talks é o máximo. E é uma honra estar aqui. Muito legal. E olha só, hoje a gente vai, na verdade, fechar essa primeira temporada com você. Nossa! Hoje gente. É o nosso episódio de encerramento aqui dessa primeira temporada do Simonelli Talks. E aí depois a gente volta numa segunda temporada, né? Por enquanto a gente tá fechando um ciclo aqui. Bacana, né? Passou muito rápido, bom, né? Muito. Bom, para você que não ouviu os episódios anteriores, todas as plataformas aí, pode ter acesso. Você pode ver pelo YouTube, você pode ouvir pelas principais plataformas de podcast. E vamos ao que viemos, né? Vamos ao que viemos. Carla, que prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Aproveitando uma passagem por São Paulo, a gente não pode deixar de encontrar os amigos, né? Isso aí, muito bom, muito bom. E, Carla, aqui a gente vai fazer um bate-papo. É o bate-papo leve com conteúdo, né? Aí eu espero que seja leve com conteúdo mesmo, porque eu não preparei nada. A gente faz um pinga-fogo no final. Jesus. E aí, Carla, vamos lá. Eu para a nossa audiência aqui, né? Você, quem não te conhece, né? Hoje a gente sabe que você é uma advogada que atua muito forte aí com LGPD, né? Sim. Você é aquela que põe medo em todos nós, na brincadeira. Mas, assim, você tem as tuas redes sociais, o teu Instagram, que você fala. No final, vou pedir até para você anunciar o teu Instagram, tudo, o teu podcast, a gente vai falar dele daqui a pouco. Mas, assim, hoje a gente sabe que você trabalha com LGPD. É uma área extremamente promissora, né, dentro da advocacia em saúde, né? Mas vamos entender como você chega na LGPD, né? Conta um pouquinho pra gente como é Porque eu sei que já passou até por outra área, você tem uma outra área aí do direito que você é super especialista também, né? Que é uma área relacionada ao mar, né? Exatamente. Eu costumo dizer, assim, eu olhando para trás, eu acho até difícil contar a minha história, sabe? Porque eu acho que, assim, eu sempre fui muito curiosa do direito, eu sempre fui apaixonada pelo direito. Então, sempre me chamou muito a atenção áreas diferentes. Então, na faculdade, eu sempre gostei muito de uma área que as pessoas não gostavam, que era o direito empresarial, o direito comercial. Era uma das áreas que você gostava de direito comercial. De jeito nenhum. Estudar duplicata. De jeito nenhum. Então, eu era daquelas meio esquisitas que gostavam. Código comercial de 1800 e bolinha. Pois é, e a parte que eu gostava era do direito do mar, né? Do Código comercial, que ainda está em vigor. Ainda está em vigor, Ainda está em vigor. E então, eu sempre fui muito estudiosa, sempre fui muito curiosa por áreas diferentes do direito. E quando você lida, por exemplo, com direito empresarial e marítimo, que foi uma área que eu me dediquei bastante, tenho livros publicados e tudo mais, você vai entendendo que você precisa ser meio que generalista dentro da sua especialidade, né? É uma boa definição. Você precisa, né? Então, quando você pega uma empresa, você fala, não, eu tenho que atender, no máximo que eu conseguir, aquela empresa. Sim. E aí eu acho que outros temas do direito vão chegando e a gente vai se apaixonando também. Sim. E acho que foi mais ou menos isso com a LGPD.
com o direito médico também. Aqui a gente atua, as pessoas não gostam do que eu falo, mas eu eu defendo operadoras de saúde. Mas a gente atua dentro do direito médico e quando a LGPD chegou, eu já vinha traçando alguns estudos referentes às novas tecnologias no direito, dentro um pouco do direito digital, por conta das inovações de dentro das empresas. Sim. E aí foi assim que a LGPD chegou, através de um cliente da área marítima, que solicitou um socorro por causa da GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados da Europa, que ele atuava lá. E aí eu fui estudando, acendeu uma chama nova. Aí veio a pandemia, você começa a fazer as coisas online, né? Que até então não tinha tanta proximidade ali e tal. E aí a coisa foi andando, né? Legal. A Carla trabalha para operadoras, mas ela é do bem, tá, pessoal? Já falaram assim para mim, venha pro lado da luz. Eu falo, poxa vida, sacanagem. Não, é importante nós termos pessoas do bem infiltradas, né? Essa é a estratégia aqui, né? Não, mas é legal essa questão, falar um pouquinho sobre a saúde suplementar, já que você puxou, e a gente vai até para a própria LGPD. A sua atuação na saúde suplementar, ela, obviamente, você trabalha defendendo operadoras, o seu dia a dia, digamos assim, né? Mas a gente sabe que a gente fala, eu não gosto muito, a gente usa esses termos, defender operadora, defender beneficiário, né? Todos defendemos o sistema, né? No fundo, acho que esse o sistema equilibrado é importante para todo mundo, né? Exatamente. Eu acho que recentemente eu li um livro, eu não me lembro onde, mas ele fala assim, olha, o advogado é a voz do direito do seu cliente. E a gente, se não tiver os dois lados, a gente não tem equilíbrio. Então, quando a gente fala defender, não. A gente trabalha para operadoras, lá no escritório a gente trabalha para operador de saúde, não só no litigioso, como internamente, atendendo as questões regulatórias, fazendo com que a empresa tenha um compliance adequado, porque hoje em dia não dá para você falar numa empresa se ela não tá atendendo a legislação. Então, a empresa séria atende à legislação. Eu brinco que compliance. Eu brinco que esse termo eu não gosto muito, não, sabe? O compliance? Eu também não. Eu não gosto, porque assim, o que é? Né? Eu também não. Na verdade, é cumprir as regras. Eu já tinha que cumprir de qualquer forma. Desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. É isso, então... O primeiro manual de compliance é a Bíblia. Exatamente. Então, mas a operadora, ela tem, além daquela obrigação de atender aos contratos que ela faz com o beneficiário, ela precisa atender toda a legislação existente do setor, né? E que são muitas. A gente sabe que vive num país que tem um tanto de legislação que às vezes a gente não dá conta. É um país altamente burocrático, pesado, né? Muito. Pesado, né? Muito. Então, eu acho interessante a gente até abordar isso, assim. Nós já fizemos até um episódio aqui falando, né, sobre as operadoras, né? Em alguns aspectos, né? A gente até ficou pontuando, né? Mocinho ou vilão, né? Mocinho ou vilão. A gente vai pegar algumas situações, né? Quem não assistiu, assista. E, na verdade, assim, eu vejo, né? Agora a gente está envolvido aí numa associação de defesa dos beneficiários. O meu discurso é sempre no sentido de que uma associação que defende beneficiários não é uma associação contra operadoras. Né? É diferente. Você defender o direito do beneficiário não é você se posicionar contra. Até porque é uma relação que é contratual, a pessoa paga. Como é que eu posso entrar em guerra com quem eu pago? Então, a gente precisa melhorar um pouco as narrativas atuais, né? Porque hoje em dia é isso, é narrativa, né?
É guerra de narrativa, né? Mas eu acho que assim, já se criou um preconceito. A operadora é vilã. Sim. Sim. Não, e é engraçado que na nossa enquete ficou quase 50%. Tá vendo? Né? Não foi? Sim. Mas é isso, eu acho que não é sempre a defesa dos direitos dos beneficiários não significa que a operadora está errada. Não. E quando vem aqueles discursos assim, porque este ano as operadoras faturaram 3 bilhões de reais, não sei o quê. Você queria faturar 3 bilhões? Sim. Então, mas operadora, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar, né? A operadora não é empresa de assistência social. Exato. Né? Ela visa o lucro. Exatamente. Diferente do SUS. Ela visa o lucro. SUS não está Como visando qualquer empresa, como o seu escritório. Como o escritório do advogado. Ela visa o lucro. Exatamente. Né? Então, assim, é óbvio que a gente tem operadoras e operadoras. A gente tem uma operadora aqui em São Paulo que está respondendo o inquérito porque não cumpre decisão judicial. Então, assim, como tem beneficiários e beneficiários, como a gente até conversou sobre isso. Exatamente, né? Exatamente. O que chega muito lá? Só para a gente matar uma curiosidade, assim, em termos de beneficiário, o que tem, sei lá, de reclamação, Carla? O que eles reclamam muito? Não justa ou injusta. Tá, não é esse o critério, mas assim, porque a gente sabe que tem muita reclamação que não é justa também, né? Mas o que tem muito que você vê, assim, no dia a dia? Lá. Administrativamente falando, as reclamações vão muito assim, eu liguei para o consultório, não consegui marcar, quero que marque. Então, como se a operadora realmente tivesse errado. A operadora, em geral, não tem ingerência sobre a agenda do médico, né? Sim. Mas o correto é entrar em contato com a operadora e falar. Mas, enfim. Sim. Mas em sede de NIPs e de administrativa, reclamação administrativa é mais essa questão, ou da autorização que está demorando. Tá. Judicialmente, são negativas. Tá. São as negativas ou as demandas quanto às... me fugiu a palavra. Já vem. Mas deixa eu perguntar das negativas. As negativas é um outro problema complexo, né? Por conta da história do rol, né? Exato. E outra coisa que acontece muito, as pessoas não entendem que existe um processo também de análise do caso. Sim. Né? Então, vamos lá. Vamos então no rol. Quando o rol fala, sobretudo quando ele coloca uma diretriz de utilização, ele pontua quais são os procedimentos que têm cobertura para aqueles, os critérios para aqueles casos. As pessoas não aceitam aquilo. Sim. Então, realmente, há demandas nesse sentido. E é difícil porque a ANS continua defendendo o rol que ela publica. Paralelo, você tem a lei, a 14... Eu sou ruim, é 14454. Quem fala que o rol não vale. Né? Que fala que o rol não vale. Mas fica difícil você equilibrar isso no dia a dia, né? Fica porque muito difícil. A operadora, tudo bem, ela está respaldada pelo rol e pela sua agência reguladora. Existe um processo atuarial dentro das operadoras que toda vez que você vai oferecer um produto, quando você vai oferecer um plano de saúde novo, você faz conta. Sim. Toda vez que você viaja, você faz conta das suas despesas, como é que vai ser, as suas reservas para aquela viagem e tudo mais. Sim. A mesma coisa, você faz um cálculo do quanto você tem que vender para atender aqueles beneficiários. Sim. Dentro dos procedimentos previstos no rol. Se você vai começar a atender todos os demais procedimentos, você não consegue alcançar um cálculo que te dê um equilíbrio contratual. Sim. E aí, no ano seguinte, você tem que meter um reajuste de 30% para poder voltar o contrato a fazer sentido. Né? E você não vai conseguir fazer os 30%, porque aí tem a demanda do que é injusto, os 30%. Sim, então, é mais ou menos por aí. Sim. Então, eu não vejo... Claro, a gente já falou isso. Existem beneficiários e beneficiários. Existem ações que são... pertinentes, sem dúvida alguma. Sim. É uma discussão salutar e tudo mais. Sim. Mas outras não. Outras realmente a gente vê e fala assim, não dá, né? Tá dentro do contexto do seu contrato, dentro da lei e tudo mais. Sim. Mas
Mas todo mundo tem direito a discutir. A discutir, É o que movimenta a nossa vida. Não é? É o que agita a nossa vida, né? Afinal de contas, né? Exatamente. E aí, você hoje... bom, você tem seu escritório, você trabalha aí com algumas operadoras e tal, mas aí também tem a LGPD na sua vida. Tem a né? LGPD na minha vida. E aí? Conta um pouco sobre a LGPD. É uma lei que eu gosto muito. Eu digo que a Lei Geral de Proteção de Dados não é sobre dados. Tá. Ela é sobre pessoas. Porque na nossa vida, a gente vê na sociedade que o conceito de privacidade mudou. Né? Antigamente se falava você podia demandar ao Estado uma privacidade que era o direito de estar só. Hoje você não está mais só. Né? Verdade. Eu gosto muito quando a Marta Gabriel fala muito que existem 3 artigos de luxo hoje. Né? O silêncio, a privacidade, né? E o tempo. São 3 artigos de luxo que a gente tem. Tempo, então. E a lei vem, na verdade, para socorrer todo mundo que já percebeu que não tem mais privacidade. Que você não sabe o que as pessoas sabem sobre você. Você não sabe quais são as informações que as pessoas sabem. Né? E, por outro lado, todo mundo quer oferecer algo assertivo. Então, nós passamos a ser alvos, né, comerciais de todo mundo. Então, quanto eu mais sei sobre você, mais eu sei o que você quer, mais eu posso te oferecer e mais você vai gastar comigo. Sim. Só que isso... O grande ativo hoje, né? É o grande ativo. Estamos na sociedade da informação. Né? É. Foi assim que nasceu, né, as informações. Só que a gente perdeu a mão. E aí veio aquele escândalo do Cambridge Analytica, que tem até o filme. Esse é o do Facebook? Não. Não, é o da privacidade hackeada. O do Facebook. É o do Facebook, né? O vazamento do Facebook, né? Exatamente. Que aquele assim, você entrava no Facebook, qual é o seu signo, né? Combina com o quê? Qual é o seu herói preferido? E ali traçava-se um perfil da pessoa. Cada um tinha um perfil. Quando a gente vê o filme, fala 16 mil dados pessoais de cada um. Eu nem sabia que eu tinha tanto dado pessoal. Meu pai. Né? Porque o dado, na verdade, é qualquer informação que leve a você. E aí, utilizando essas informações, um psicólogo que traçou todos esses perfis, ele vendeu para uma campanha política nos Estados Unidos. Isso lembrei. E com isso ele direcionava as suas propostas políticas, né, manipulando um processo democrático, né? Uma eleição. Aliás, acho que essa é a grande guerra dos Estados Unidos com o TikTok, né? Sim. Porque o TikTok é chinês, né? E eles não querem a China com tanta informação, né? Nos seus bancos de dados. E ele é um lixão, né? Porque eu ouvi falar que depois que você coloca as informações ali, já era, né? Já era. O TikTok é o pior, assim, para você. Em termos de dados, né? Exatamente. Estamos entre os grandes aí, né? Instagram, Facebook, YouTube. Porque, no fim das contas, nenhum deles é gratuito, né? A gente tá vendendo nossas informações. Não, sim. Sim. Né? Eu brinco que, assim, quem é que nunca trocou o seu e-mail por baixar um download? Sim. Em vários aplicativos. O seu CPF num desconto. Exato. Né? Num cupomzinho de desconto na farmácia. Olha aí quanto custa o seu CPF, né? Se você for levar ao pé da letra... Só que a lei veio exatamente para isso, para falar assim, olha, pera lá, tudo bem, você pode usar o dado. Você quer a informação da pessoa, mas ela precisa saber que você tem uma finalidade para aquele dado, o porquê que você quer aquele dado. E que vai ficar ali. E o que ela vai fazer com aquele dado. Se ela vai compartilhar, se não vai. Então, a lei estabeleceu regras. Por isso que eu digo que não é sobre dados. Ela é sobre nós, sobre pessoas. Ela vem para nos proteger. Sim.
Claro que para o empresário que tem que fazer, né, o autônomo que precisa se adequar, Mas e que tudo prejudicou os anúncios, prejudicou. Eu não vou mentir. Tá aí a porque mulher do eu tráfego faço das anúncios redes. desde 2017, 2018. E aí, quando entrou, nossa, bagunçou tudo. Caiu demais, dificultou. Claro, temos que nos adaptar, né? Claro. Mas prejudicou. Veio falar também com a mulher do dinheiro aí. Mas tudo se ajusta. Sim, tudo se ajusta. Quando a tudo, gente começou a tudo. usar cinto de segurança, a gente também não Verdade. queria, Também não né? queria. Não, é o que eu falo, não adianta reclamar. Vamos atrás e vamos nos adaptar, Sim, né? Exatamente. Não vai adiantar Não, reclamar. e de repente você consegue, eu acredito que conseguindo seguir exatamente, porque em termos de tráfego, né, de captação de lead, que é aquelas Sim, coisas de sim. lançamentos e tal, encareceu, mas talvez daqui para frente consiga-se até refinar mais essa informação, Sim. né? Exato. E realmente o lead fica caro para quem faz captação de lead, talvez mas ele fique fica mais qualificado. Pode É. ser, porque você tem pessoas que estão, né, liberando os seus dados de forma consciente, sabendo para o que é. Né? Exatamente. Eu não vou lá só porque... Mas é muito De curioso, Você às começa vezes. a parar para pensar, você pega, por exemplo, o aplicativo Saúde do iPhone, né? Você preenche um monte de coisa lá, se você quiser, claro, mas você preenche, porque teu aplicativo você Você quer preenche. acompanhar, né? né? E ele, de certa maneira, monitora ali sua saúde, mas para onde vão essas informações? Pois é, por exemplo, quer ver? Aonde Eu não sei, estão quem as usa o informações Waze, de Google saúde? Maps, coisas assim. Sim, Ele acho que todo sabe. mundo hoje, né? Então, hoje todo mundo usa. Né? Para onde vão aquelas informações? Ele tem Pra onde você vai, né? Ele tem gravado ali, né, em algum lugar, todos os seus caminhos, para onde você foi, para onde você... Alexa, Alexa, né? Verdade, Alexa. É? Você sabe Ela que fica esses, quietinha ali ouvindo tudo. esses de voz já foram utilizados em investigações policiais, sobretudo em demandas de mesmo? violência doméstica. Porque eu não Legal. lembro qual deles que Interessante. grava. Isso é bom, né? Em geral, não grava. Sim. Tem Sim. porque, assim, a Siri, a Alexa... Tem Agora são tem a do vários, Google, né? né? Tem a do Também, Google, tem Google, vários, tem vários. A gente usa a Alexa e a Siri. Mas A já Siri foi menos, utilizado. Já foi utilizado em investigação por conta de violência doméstica. Mas porque ninguém ela me tira grava. da cabeça, Carla, Né? que ela fica quietinha ali ouvindo as coisas. O Porque nosso celular cê escuta. conversa, Claro que você você deixa não. aberto. Você Miguel. fala aparece de um uma anúncio viagem de daquilo que você tava Orlando e aparece falando. Orlando ali. Mas você fecha, vamos lá, você vai nas configurações, toda vez que você usa, vamos lá, o WhatsApp, estou falando, aqui pode falar nome dos aplicativos Pode, todos, né? não, tranquilo. Você tranquilo. usa o WhatsApp, você grava mensagem. Sim. Você usa Instagram, você grava mensagem. Quantas vezes você foi lá nas configurações e tirou o microfone desses Não, aplicativos? zero. Porque a primeira vez ele pede autorização. Na Você primeira autoriza vez, tudo. Você autoriza e vai. Que Pronto. preguiça. Entra, O sai, seu não sei o quê. microfone está Fica aberto. aberto o É tempo por todo. isso que ele te escuta e te oferece as coisas oferece você o que tá falando. você quer. Mas eu quero, tá ótimo. É assim. E é por isso que Mas agora, na é uma- política de privacidade, tem que estar lá escrito o que ele faz com as informações, Sim, como ele na hora de pegar armazena, tudo quais os certinho. cuidados que ele Sim, tem e tudo mais. Sim. Então, claro que eu acho que, assim, o maior medo veio logo no início. Sim. Né? A própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela ainda está engatinhando aqui. Né? Sim. Então, ela está tomando corpo. Agora, nós vamos ter, olha, né? A lei já tem aí algum tempo. Agora, nós vamos ter o primeiro encontro patrocinado pela ANPD de encarregado de dados. Ah, legal. É? Tá. Até então, todo mundo meio que tateou, sabe mais Sim. ou menos o que é o encarregado de dados, mas ela ainda não tinha definido claramente o que ela espera de um encarregado de dados. Sim. Né? Então, que a pessoa que efetivamente vai coordenar a LGPD dentro de uma empresa. E tem aqueles que não precisam de encarregados de dados. Então, a lei traz... ela abre um leque muito grande dentro de todas as áreas empresariais, de atuação econômica e tudo mais. Então, você tem desde aquele pequenininho que não precisa fazer nada enorme, Mirabolante. né? Porque às vezes eu falo assim, olha, o consultório médico, vamos na área da saúde, ele é totalmente diferente no tráfego de informações
do que uma operadora de plano de saúde. Sim. O próprio SUS. Sim. O gov.br hoje é o maior banco de dados do país. Verdade, né? Verdade, você faz tudo por lá, é assustador. Não, vamos lá. Você vai no SUS, e a sua operadora de plano de saúde tem que pagar a conta Sim, tem que e fazer o ainda pode ressarcimento. utilizar na sinistralidade aquela informação, porque ela está pagando a Ela conta. tá pagando a conta. Impacta na sinistralidade. Né? E como é que isso acontece? O SUS conta para a Cruzamento de ANS, a dados. ANS fala para a operadora, cruzamento de dados. É. E é algo que a própria lei fala assim, olha, dado de saúde você não pode compartilhar. Está lá na lei. Salvo para portabilidade, para fazer essas cobranças de saúde suplementar, Sim. né, para atender ao grupo multifuncional do atendimento da saúde do beneficiário ou da pessoa, o que significa que o médico pode compartilhar, talvez, com uma clínica de radiologia, com um laboratório, isso daí pode trafegar, eventualmente. Sim. Mas precisa estar muito claro que isso acontece. Aliás, teve Interessante, um... há pouco tempo atrás, né? A NPD soltou uma informação sobre os maiores vazadores de dados, vamos dizer assim, e parece que o Ministério da Saúde estava, Sim. não era? Sim. Tinha a Justamente Secretaria onde a gente de não quer que- Saúde onde a de gente uns não quer estados, que o Ministério de Saúde. Sim, Né? Saiu uma listagem dessa, saiu. né? Saiu. Você E vê. já teve, acho que Secretaria de Saúde de... Não vou falar porque eu não me recordo não, qual. mas tudo bem, mas Mas teve uma que foi penalizada. Teve Penalizada. penalizada. Porque entre os órgãos governamentais, você não tem a multa, né, que está prevista na LGPD. tá. Mas existem outras penalidades. sim. É interessante, né? E é dentro da saúde que a gente fala tanto, né? De LGPD, né? Por conta dos dados sensíveis, né? Por causa dos dados sensíveis. Aí você chega para o médico e fala assim, não, você tem que observar isso. Ele não, né? Qual a demanda que ele precisa fazer ali? Ele precisa ter uma política de privacidade para contar para a pessoa o que ele faz com aqueles dados. E ter algumas regras de segurança, né? Então, Sim. bloqueio de tela, por exemplo... Tem gente que detesta o meu celular porque tem aquela película de privacidade. Mas, gente, película de privacidade, né? O outro não fica olhando os dados. Você veio pra do cá meu de cliente. metrô, né? Eu venho. Você pode olhar seu celular tranquilo no metrô. Ninguém vai ficar Ninguém pelo curiando. ombro ali curiando a sua Exato. tela. Hoje eu matei, sabe? Gostei do metrô da linha amarela. É bom, a linha amarela, muito bom. Metrô Eu não bom, né? conhecia. É muito bom. Mas é isso. Então, aí você orienta, olha, um médico usa película de privacidade, as senhas, para de usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Vamos... Eu acho que ele usa, hein? Nossa, quem tá gravando ali na mesa de som... Pela cara que ele Uma fez. cara de quem usa, hein? E aí a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. É muito Sim. simples você criar senhas mais elaboradas, né? Hoje tem até aplicativos que te acionam, olha, tá na hora de trocar uma senha. É chato, eu vou te falar, muito olha, chato. sabe o que eu acho ótimo hoje em dia? Mas também não sei, né? Sei lá, se eu acho ótimo ou não, e ela vai falar, não Ela vai presta. falar, não faça usa isso, tenho Não, são esses certeza. aplicativos de autenticação. Exato. É muito mais fácil que ficar gravando 1 milhão de senhas. Exatamente. Além de proteger, né, o nosso Instagram, você entra só, você tem que entrar no outro aplicativo, ele vai gerar uma senha para aquele um Exato, para código. você. Eu acho isso excelente. Pra Mas mim, assim, ótimo. claro que o que eu sempre falo é assim, é você conhecer o aplicativo que você escolheu usar. Sim. Isso é importante. Eu sei que ler política de privacidade é chato. Ninguém lê. Bom que você sabe Contrata o disso, viu, advogado, Carla? Que bom que contrata o você sabe. advogado para ler para você, ponto. Isso. Mas você sabe que uma das primeiras demandas na área digital que eu tive, lembra do Snapchat? Sim. Aham. Então, Nunca usei. mas Então, uma lembro. empresa teve um problema sério com um usuário lá do Snapchat e nós resolvemos o problema lendo A política. a política de privacidade e os termos de uso. Aí a gente conseguiu compor um acordo lá entre... Caramba. Nós resolvemos. Tá, tem uma história, essa vale a pena.
Tem uma história Causos são sempre bons. De um aplicativo que eles colocaram no meio da política de privacidade um prêmio de $10 mil. Era um prêmio alto, assim, né? Para quem entrasse, lesse aquilo e entrasse em contato. Foram 8 meses para a primeira pessoa entrar em contato e pedir o prêmio. E pedir o prêmio. Gente, ou seja, ninguém lê. Ninguém lê. Ok, aceito. Se o cara colocar qualquer prêmio ali. Tinha um prêmio ali. Eu não leio nada, eu aceito tudo. Pois é, mas aí o aceite também é o que eu falei. Você aceita, por exemplo, o Uber ter acesso ao seu nível de bateria, a ter acesso ao seu rolo de câmeras e pergunto para você, o que o Uber vai fazer com o seu rolo de câmeras? Nada, né? Então, mas o problema de né? algumas dessas políticas de privacidade é que se você não aceita, você não usa. E às vezes dá com pressa. Né? Esse que é talvez um assunto para a agência tratar depois. Exato! Né? Porque você tem que ter opções, por exemplo, como o Uber, é um aplicativo de carro. Mas né? o Uber, por exemplo, se você não permitir, ele não te bloqueia. Ele não te bloqueia, mas tem outros que bloqueiam. Que bloqueia. Se você não aceitar, você não pode usar. Mas aí é a regra do jogo. A minha casa, as minhas regras. Você tá afim de cumprir essa regra? Mas entenda, o que ele tem que te fazer é te falar. É te falar. É te falar o que não era feito. Aí é que entra a história. Por exemplo, o Uber, quando a sua bateria estava baixa, ele te cobrava mais caro. Porque você tem mais pressa. Vai cair sua bateria. Você precisa do carro. Ai, que filhas da mãe. Mas ele te contava isso? Não. Então ele teve que se ajustar. Sim. Entendeu? Ele teve que se ajustar. A mesma coisa, nós tínhamos, e teve uma demanda judicial sobre isso, era um site de venda de passagens e pacotes turísticos e tal. Quando você entrava por um aplicativo da Apple, era mais caro do que um Android. Que legal. Porque ele entendia que o seu Eu nunca poder gostei de baixar esses aquisitivo- aplicativos no celular. Eu sempre ia no site. Mas baixa mesmo aplicativo. no site, Aí ele quando ele conseguia, né? identificava qual é que o era... computador que você está usando, uma coisa O assim. aparelho. Quando ele identificava, ele entendia que você tinha um poder aquisitivo Eu só maior. vou ver pelo computador das crianças. As teclas não funcionam direito. Tá. Melhor coisa. Mas esse daí também foi um caso que estava... Sim. Tá aí, se você procurar. Sim. E era um famoso aí. Olha só. E teve multa e tudo Tá. mais. Como o Código de Defesa do Consumidor. Sim. Que a lei... Hoje a gente fala de LGPD, mas a gente já tinha regras de privacidade no Código de Defesa do Consumidor. Sim, O CAD já sim. aplicava muita coisa. Sim, Então, sim. assim, a gente já tinha algumas regras de privacidade para ficar atento, né? Mas o próprio direito de imagem. Direito de imagem é privacidade. Sim. É que Sim. todo mundo esquece. E essas nuvens, hein? Que a gente guarda tudo na nuvem hoje em dia. Google Drive, OneDrive, Então, Cloud Drive. Né? a nuvem pode chover em algum lugar. Pode né? chover em algum lugar de repente, né? Eu fico A nuvem pensando sempre nisso, pode assim, chover. Mas é aquela coisa, a gente volta às questões contratuais. O que significa isso? Se você conhece a Vou voltar política... pro HD, é isso que você vai me falar. Não, de forma alguma. Lá vamos nós. Vou comprar um HD externo. A nuvem, ela também tem que ter, ela é um Sim. contrato, é uma empresa que te oferece um serviço. Sim. Ela tem que te dar uma política de privacidade. Sim. A sua política a política dela vai te orientar, saber se aquele serviço é o adequado para você. Tá. Porque existem várias, né? Você sabe como é que a gente escolhe, né? Pelo valor, né? Não pela política de privacidade. Mas aí Fica é aí que tá, a olha dica. aí a dica. Fica aí a dica. Comecem a escolher pela política Pela de privacidade. política. Porque você assina um contrato ali. Sim. E se vazar ali, a responsável é a nuvem. É aquela empresa. Os causos aqui. Vamos lá. Você sabe que o nosso amigo Eduardo Almeida não dormiu várias vezes quando eu contei do Google Drive. Eu lembro dessa história. O Google Drive, antigamente, ele colocava em sua política, atrás, que era, quando você colocava na nuvem o arquivo no Google Drive, você compartilhava a autoria era como, assim, não era a autoria, mas você compartilhava que ele era dele também, ele podia fazer o que ele queria. Tá. né? E aí nós tivemos um caso
de registro de patente que a pessoa perdeu a patente porque o outro... porque na política dele estava escrito que era do Google. E aí perdia a autenticidade de um dos requisitos, que era originalidade, tal, que não tinha sido divulgado para ninguém. Era um terceiro, tinha. Google Drive. Pro Google Drive. Caraca. Gente. Claro que ali era uma demanda assim grande, quem tinha interesse usou essa. Porque, na verdade, o Google não estava nem aí, porque estava lá dentro, né? Mas a pessoa fez fez para impedir então, o registro do outro. A importância de você ver quais são as regras. Caramba. Se você não quer ler um contrato, você leva para o advogado. Normalmente é assim, né? Se você não quer ler a política, leva para o advogado. E pergunta para ele. Né? Para ver se tem alguma coisa como essa, né? Que vai de prejudicar, né? Mas a gente tem pressa. É isso. Porque, por exemplo... Porque às vezes a gente só vai baixar porque você tá precisando naquele momento, né? Você lembra e fala, nossa, preciso usar o Google Drive. Grande maioria das tal. vezes, né? Sabe quanto tempo, em média, para você ler toda a política em termos de uso do Uber e do TikTok? Cada um deles, né? Que é mais ou menos próximo. 36 minutos. Então, caramba! TikTok, que era assim, os jovens e tal. Você acha que iam ficar 36 minutos lendo alguma coisa? Não, nenhum. Você quer um carro, você vai ler 36 minutos da política, vai baixar o tal do aplicativo? Não vai ler. Não vai. Mas aí entra também a questão das informações claras. Se você não leu, é um problema seu. Mas tem que estar lá as informações muito bem claras. Sim. Caramba, hein? Interessante. Em compensação, você tem... e como é que funciona? Você mencionou até da Alexa, né? Em investigações criminais, essas coisas. Porque, de alguma maneira, isso também... A gente fala de arquivos em nuvem e a gente pode estar falando aí de crianças, de redes, né? Existe alguma brecha para que, por exemplo, como a gente tem a interceptação de ligações telefônicas, o juiz pode autorizar a quebra. Existem também nessas possibilidades, o juiz autoriza que quebre a nuvem. Sim, existe essa possibilidade. Tanto que a própria LGPD, ela não se aplica às investigações criminais. Né? Então, há sempre a possibilidade, e claro que hoje a gente tem privacidade, tem... não pode se violar dados, né? E aí a gente tem também as autorizações judiciais para e hoje é interessante porque assim a gente advogou muito na época do processo físico, né? Sim. O processo físico sigiloso, todo mundo no cartório tinha acesso. Todo mundo tinha acesso, gente. Hoje o juiz consegue trancar com uma chave. Exato. Que não é todo mundo que acessa um processo judicial sigiloso, né? Exato. Nesse ponto a tecnologia está ajudando. Está ajudando, né? Porque antigamente no cartório todo mundo todo mundo tinha acesso, todo mundo sabia o que estava acontecendo naquele processo. Naquele processo. E a área da saúde é muito delicada, porque normalmente tem fotos. Tem fotos. Tem uma exposição muito grande. Né? Exatamente. E, poxa, é a privacidade da pessoa. Né? A pessoa não quer ser... Olha, estamos achando aspectos positivos da LGPD. Não, a LGPD ela é ótima. Para de dizer que ela é ruim. Para com isso. Estou contando aqui que ela veio para proteger, para não acontecer tudo isso. Ela é ótima. Mas você imagina que, assim... No passado, pessoas podem até ter deixado de se socorrer de algumas situações justamente para não serem expostas, né? Sem dúvida alguma. Hoje você tem uma garantia maior, você tem uma lei que você consegue pedir certas coisas, e né? E sabe aonde tem acontecido muito pedido? Na Justiça do Trabalho. Muita condenação com base na LGPD. Olha só. Na relação trabalhista. Na relação trabalhista? Na relação. Por quê? Porque, às vezes, divulga telefone de funcionário. Quem falou que pode divulgar telefone? Você avisou para o funcionário? Teve uma de chocolates aí, uma empresa de chocolates famosa aqui. Ela colocou no site lá, não sei se era no Instagram ou no site, estava o telefone de uma funcionária. Nossa. Então, e fotos de colaboradores, essas coisas? Fotos, tudo, né? não dá Por exemplo, crachá. Essa é uma pergunta que sempre acontece. É o crachá, né? Preciso colocar foto, RG, CPF. Pra
que colocar tudo isso num crachá? No crachá, né? Não precisa, né? Né? Verdade. Não tem necessidade disso. Sim. Ah, eu tenho que pedir autorização para o funcionário para usar os dados dele? Não. Porque, via de regra, a relação trabalhista, vamos lá. Quando você... eu vou te contratar. Eu vou pedir sua autorização para coletar seus dados? Você vai falar para mim, não? Não, É. não. Você não tem autonomia para falar, não. Você quer ser Você quer ser contratado. contratado, você já vai Tá. arrumar confusão. São Outra aquelas situações que a gente concorda com tudo, tá tudo bem. Exato. Mas qual é a obrigação do empregador? Contar para você. Falar, olha, eu vou Sim. pegar todos esses seus dados Sim. porque eu tenho que seguir a lei. Sim. Em geral, a relação trabalhista, você vai fazer o registro do seu funcionário. Você vai colocar lá no e-social, vai passar para o INSS, vai Sim. passar para o Fundo de Garantia, para o Sim, banco, não sei. Sim. Mas para atender toda aquela obrigação legal que você tem. Então, qual é a sua obrigação hoje com o seu funcionário? Contar para ele, falar, olha, eu pego seus dados para fazer isso daqui. Ah, mas agora eu vou pegar seus dados para passar para o parceiro comercial. Aí é diferente. Aí é diferente. Ele vai te oferecer empréstimos bons aí, né? Pois é. Exatamente. É. Então, aí, é nesse ponto que a gente fala assim, em geral, a lei, se você fizer o básico de segurança, já Sim. é bom, né? Depois você vai olhando qual é a sua rotina para ajustar também algumas Sim. medidas de segurança. Sim. A LGPD, ela veio, na verdade, para isso, para a gente ficar mais atento à segurança dos nossos dados e para que a gente conheça o que é feito com os Porque nossos era uma dados. coisa, a gente nunca teve consciência sobre É isso, isso. né? Sim, normalmente tá. Se alguém está pedindo meus dados, é porque ela vai fazer alguma coisa de bom para mim. Então, eu vou abrir uma conta no banco, eu estou indo numa empresa, eu estou fornecendo. Só que é isso, hoje não, né? Não. Hoje não. Hoje os dados, eles viraram, de fato, uma fonte de informação gigantesca e que vale muito, né? Vale muito. Quer ver uma situação que eu acho que é bem, assim, as pessoas não param para pensar muito, mas essa relação de laboratório, clínica e Sim. o consultório médico. Né? Laboratório tem mania de deixar o médico entrar e olhar tudo que ele pediu. Sim, Às vezes você quer fazer o exame, mas você não quer levar primeiro para o médico. sim. E é um direito do paciente. Ou você nem vai voltar naquele médico. Ou você nem vai voltar. Você vai em E ele outro, tem o próprio login né? dele, né? Você vai em E outro, aí, né? pelo CRM, ele consegue Ele consegue ver puxar as solicitações que ele fez e puxar, né? Então, isso normalmente nos meus clientes eu corto. Os médicos ficam bravos, não tem problema. Mas eu falo, não, deixa o paciente levar para o médico, Pra que se você ele quer ver quer. antes? Pra que você quer? Você tem tanta coisa para fazer? Por que você É quer olhar diferente da relação com o hospital, do internado. antes? Ah, sim. Essa é Sim, diferente. sim, Ali sim, sim. existe uma troca para dar o atendimento necessário. Imediato. ali, Aí é diferente. situações São situações Sim. diferentes que a lei se aplica de forma diferente. Sim. Por isso que eu falo, ela não é uma lei que você... Não, Engessada, é isso, né? engessada. Não. Você Sim. consegue... Às vezes eu falo, olha, só um antivírus já resolve para você. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar. E não proteção de tem dados ainda nessa- nenhuma certificação, né, de empresas, assim, oficial, que minha empresa é certificada em LGPD pela Não. ANPD, Pelo tá? contrário, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados recentemente fez um pronunciamento de que ela não reconhece nenhuma certificação, porque existem algumas aí no Sim. mercado, né, certificado e tal, que ela não reconhece nenhuma e não reconhece nenhuma outra associação de encarregado de dados. Tá. Porque também tinha algumas aí que começaram a aparecer e a ANPD falou, não tem nada oficial. Né? Ainda encarregado de dados é aquele que está na lei e Não existe nenhum ISO específico Não, ainda não. de LGPD. de né? LGPD, não. Até porque você não consegue engessar. É isso. Tá, Então, assim, a própria NPD, ela tem uma relação de, digamos assim, do básico, né? Para uma empresa, digamos, de médio porte. Tá. Então, ela tem uma relação. E aí você tem um parâmetro do que ela gostaria que você tivesse. Tá. Então, os cuidados que precisam ser feitos. Mas ela não engessa. Tá. Mas eu acho que a lei, na verdade, veio assim, para despertar
Pra gente acordar, né? Pra gente Pros nossos acordar. dados, né? É. No E pra fundo é ele- isso. é. Pra entrar no prédio aqui, você teve que dar seus dados. Eu tive que dar meus dados. Eu tive que dar meus dados. Não é? Aí a gente fala, pra quê? Pra facilitar. Não. A próxima vez que você vier, já tá lá o cadastro. Não, A ideia por é essa. quanto tempo né? eles guardam Mas os dados? O que, é que eles isso. fazem? Aonde coloca? É, né? é. Recentemente nós tivemos um caso, aí acho que foi da Porto Seguro. O próprio sistema, né? Qual é a segurança desse sistema para não vazar esses dados, né? Exato. A Porto Seguro deixou vazar dados e acho que foi a Decolar e uma outra empresa vieram a público e falaram. Eu recebi um e-mail. De quem que foi que eu recebi um e-mail? Pedimos desculpas, houve um vazamento de dados. Eu recebi um e-mail Porque você desses. passa a ser Eu não vou falar qual é a responsável. empresa, mas porque eu não tenho plena certeza, mas eu recebi um e-mail, sim. Então, porque você passa a ser responsável por quem você contrata. Sim. Então, por exemplo, a empresa contratou um plano de saúde, passou para o plano os dados daqueles seus funcionários Sim. e o plano vazou, ela passa a ser responsável, porque ela escolheu Sim, algo que era, sim. teoricamente, né? É a culpa na escolha mesmo, né? E na Exato. vigilância daquela empresa que Exatamente. ela contratou, né? A uma base de tudo é a responsabilidade. responsabilidade. É isso mesmo. É você ficar atento aos contratos. Ah, não vou... Aí aquela coisa, vou escolher o mais barato. Não, pera lá. Você passa a ser o responsável e a cobrar do outro que ele também tem a responsabilidade sobre as informações que você está passando. Sim, sim, sim. Ó, Mas meus clientes, eu não é escolhi a fácil. nuvem pela qualidade, eu li o termo, não foi pelo mais barato, tá? Os arquivos de vocês estão todos salvos aqui, criptografados na nuvem. Outra coisa, Falei que criptografia é um escolhi pelo negócio mais fácil. barato, me lasquei, né? Mas tem aí planos muito baratos que são de ótimas nuvens, viu, gente? Não é isso, não. Mas é questão, assim, da gente prestar mesmo atenção. Sim. Porque tem setores muito mais sensíveis. Escolas, hospitais, Sim, né? sim, Setor de sim. saúde, de crianças e adolescentes, né? Dos Sim. mais vulneráveis, Sim, sem dúvida. O próprio INSS, vazar, né? sim. Tem gente que fica sabendo que foi aposentado porque o banco liga. É, exatamente. Já oferecendo empréstimo. Antes dele receber o primeiro pagamento, já estão oferecendo um empréstimo. Não, pra teve ele. uma colega Não, nossa tá que ela demais. ficou sabendo que foi deferida a aposentadoria quando o banco ligou. É demais, né? Então, assim, quem demais, duvida verdade, que teve verdade. vazamento lá dentro, ou que tem um vazamento lá dentro? É. Não é Sim. possível, né? É o que aconteceu com você no Sim. Santander e na Vivo. Aquele golpe. Ah, esse foi um caso muito doido que eu passei, né? Ele eu já te sofreu contei, um não? golpe. Acho que sim, É. do golpe. Ah, simplesmente conseguiram trocar o meu chip de celular, trocaram o meu chip de celular na Vivo e... Perdeu o sinal, né? Aí você Fiquei perdeu sem o- sinal e aí começaram a passar cheques no Santander falsificados. no meu nome. Nossa. E aí a gerente não conseguia falar comigo, caía a ligação no falsário. No falsário. E o cara falava, sim, sou eu mesmo, senhor Oswaldo, confirma o cheque. Gente, Entendeu? tá vendo? Não Uma e não é nem- quadrilha, de onde né? veio? Uma quadrilha. É, E de onde vêm as informações? pois é. É? Pois é. A tal da Dark Web, Deep Web. Deep Web, né? né? Os nossos dados estão todos lá. Tanto que uma época, o que eu faço até hoje? Não estou vendendo produto não, viu, gente? Mas eu assinei o tal do Serasa Premium Para acompanhar. para acompanhar quem consulta meu CPF. Hoje eu fico de olho lá. Quem consulta é. meu CPF, por que está consultando? Porque a gente sabe que até conta bancária o pessoal consegue abrir, porque tem seus dados aí, né? Contratar serviço. Teve um que contratou serviço Contratou da um NET. serviço da Claro numa casa com as minhas informações. Nossa. Aí a dívida veio para mim, né? Para pagar a TV a cabo do outro. É assim, e o número de golpes a gente não faz ideia. Nossa. Tem posso indicar um livro? Pode sim, com certeza. Dr. Bernardo Azevedo, Golpes Digitais. Vale a pena. É um livrinho pequenininho. Ótimo. Vou É? até depois colocar. Quem tá vendo pelo YouTube, a gente põe depois na descrição aqui do vídeo. Excelente. Vou anotar Excelente. aqui pra não esquecer. Vale a pena você ter uma Bernardo- visão. Bernardo Azevedo. Azevedo, como é que é o nome do livro? Golpes Digitais. Golpes digitais. Vale muito a pena. Você tem uma visão dos golpes totalmente Que coisa, né? ampla. Que coisa, né? Até pra você ficar É. mais esperto. Para né? ficar mais esperto. Porque tem de tudo, gente.
De tudo. Olha só. Estamos terminando, né? Mais um Já? episódio aqui, passa rápido. Ela falou já, porque quando eu fui no podcast dela, eu não deixei ela terminar. Era pra ser 40 minutos, a gente ficou umas 2 horas. Você, pelo amor de Deus, fala demais. Fala muito. Aí ela teve que quebrar em 2. Ai, que vergonha. Bom, Não, mas até assim, quem quiser vai lá no podcast Segredos de Justiça. agora agora vamos lá. Bom, muito legal a gente estar fechando essa nossa primeira temporada aqui do Simonelli Talks com você, Carla. Obrigada. Nossa convidada mais do que especial, uma pessoa querida, aliás, professora da nossa pós-graduação e dos nossos cursos também de LGPD. Sim. Essa semana recebi bons elogios da aula que você gravou pra mesmo? gente. Olha, de LGPD. Fantástica. E, Carla, seu Instagram, para quem quiser acompanhar notícias de LGPD. Pra quem quiser Carla ficar Fregona. Carla Tudo Fregona. junto. Carla, Tudo junto. @, Carla Fregona. Você escreve aí na descrição também. Isso, vou pôr na Melhor. descrição. O seu podcast, que é um podcast que já tá famoso, hein, galera? Fizemos uma festa de 2 anos agora. Qual que é o seu podcast? Segredos de Justiça. Segredos de Justiça. Tá no YouTube? Tá no YouTube, nas plataformas de podcast. E é bem bacana, porque foi um projeto que eu comecei com o intuito, assim, de conhecer experiências, casos diferentes e tudo mais. Foi bem bacana. É muito legal. Muito bom. Muito E bom. tem de tudo, assim, desde desembargadores, policiais, secretários de justiça, tem de tudo. Até uns loucos que nem eu. Advogados. Que ela nunca mais chama. Ah, tá lá, toda vez. Agora eu preciso... Sabe o que eu acho que eu vou fazer agora desde com que eu era casal? criança. Boa. Quem quiser saber a história da minha vida, desde que eu era criança, Tá lá. vai lá no Segredos de Justiça, tá lá a minha história completinha, em detalhes. É né? verdade, tá lá mesmo. Muito bom. E você também, você tinha curso de LGPD, você ainda tem os cursos? Como é que tá? Eu tenho um curso, o LGPD Expert, que tá lá legal. no Perpétuo, né? Mas agora eu estou participando aí de um outro momento, então eu não estou fazendo lançamentos, nada disso. Eu tenho uma mentoria também, mas que também tá em off por falta de tempo. Mas hoje, se alguém quiser aprender LGPD... Pode ir lá, Tá tá lá, tem até lá no Instagram, tá o link direitinho. E assim, é o que eu falo, é um curso muito prático, é para colocar em prática. Joia. Para você ir lá resolver o problema. Acho que até quem não é advogado conseguiria pegar tudo aquilo lá e fazer a sua própria LGPD. Então, é bem prático. Então, quem quiser, pode chamar no Instagram. Pode me chamar lá no direct. Instagram. Pode falar lá que a gente Vamos bater resolve. um papo e aí. É isso, né? Carla, obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Demais. Que alegria foi ter você ótimo. aqui. Obrigado a todos que estão acompanhando, a todos que estão ouvindo, assistindo, né? A gente fecha hoje um ciclo legal aqui do Simonelli Talks, essa primeira temporada. Já vamos preparar aí o conteúdo para voltarmos numa segunda temporada aí. O quanto antes para estar aqui com vocês. Certo? Obrigado. Se você quiser conhecer mais sobre direito médico, só nos acompanhar aqui em todas as redes, Instagram, YouTube. Se você está vendo pelo YouTube, não esquece, deixa o seu like. Compartilha com quem ainda tem medo da LGPD. Compartilha esse episódio. Não precisa ter medo da LGPD, tá bom? Deixa aqui o seu comentário. E muitíssimo obrigado. E até o próximo episódio. Valeu! Valeu!